Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu relato de parto pelo SUS. Bom, comecei a entrar em trabalho de parto, eu estava com 40 semanas e 4 dias. As minhas contrações, elas começaram 7 horas da noite, mais ou menos. Só que eram umas contrações, meio que umas cólicazinhas doloridas, só que era meio que não tinha ritmo. Vinha de meia em meia hora, em uma hora mais ou menos, vinha uma, depois ia embora. Não tinha um ritmo certinho ainda. Quando deu meia-noite mais ou menos, meia-noite e 40, começou umas contrações com umas cólicazinhas, né, mais desconfortáveis e com um pouquinho mais de ritmo. Quando eu comecei a perceber que elas estavam em um ritmo, que eu estava, né, com umas cólicas, com contração, que a barriga estava endurecendo e tudo mais, eu pedi para o pai da minha bebê pra gente ir para o hospital. Aí ele falou, não, bora ficar mais um pouco, né, em casa, aguentar mais um pouquinho. Então eu fui aguentando as dores, sabe? Eu ia, nesse momento, quando vinha as dores, eu parava, tentava entender o que eu estava sentindo para saber se realmente eu estava em trabalho de parto. Aí chegava momentos que eu ia para debaixo da água, tentava aliviar a dor que eu estava sentindo e eu sentava no vaso porque vinha a vontade de fazer cocô, eu levantava, não era. Eu andava e agachava, sabe? Fazia exercícios que a gente faz no final, né? Pra estimular. E quando deu umas 2h30, 3 horas mais ou menos, quando vinha a dor, eu já não conseguia mais falar. Quando ela vinha, eu já, sabe, procurava uma posição pra ela diminuir e tudo mais. Aí deu umas 3h40 da manhã, a gente foi para o hospital. Chegando lá, minha mãe fez a minha ficha. Quem entrou comigo foi o pai da minha bebê, porque não podia entrar os dois, ou era minha mãe ou era ele. Aí ele entrou. Aí eu fui para uma salinha lá, depois me encaminharam para outra. E foi aí que eu fiz meu primeiro exame de toque, né? Pra saber com quantos centímetros eu tava, se eu estava realmente no trabalho de parto. E eu estava já com 4 centímetros de dilatação. E eu ia ficar no hospital já, né? Elas já me internaram, aí me deram o roupão e me explicaram mais ou menos, né, como ia ser quando eu chegasse lá no CO. Eu andava bastante, eu tinha que me movimentar bastante, brincar na bola, fazer exercícios lá pra ajudar o meu bebê vir mais rápido. Foi assim que elas me explicaram. E quando eu cheguei lá no céu, eu passo por um corredorzão gelado. Quando eu cheguei lá no céu, eu fiquei em um quartinho que tem uma maca, né? Uma cadeira para o acompanhante e um cavalinho para ficar brincando lá. Aí, quando eu cheguei lá, era quase 4 horas da manhã já. Eu estava cansada, né? Porque eu tinha acordado cedo no dia anterior, e tinha semanas já que eu não dormia direto, né? Já de ansiedade já para este momento. Então, quando eu cheguei, eu fui direto tentar dormir, descansar. Elas me deram um cobertor e eu fui direto tentar descansar, dormir um pouquinho, porque eu já sabia que daqui algumas horas eu ia ter o meu bebê. Só que já era 4 horas da manhã, né? Eu já estava sentindo dor desde meia-noite. Então eu já não conseguia dormir, porque quando a dor vinha, ela já era uma dor incômoda já, de você, sabe, se torcer sentindo aquela dor. Só que a contração, ela endurecia a minha barriga e fazia uma pressão embaixo do meu umbigo, mais ou menos, de uma cólica, né? Uma cólica forte ali, de você, sabe? Não digo que é uma dor insuportável, ela é suportável.
de, sabe, fazer uma cólica ali e fazer uma pressão para baixo, né? O bebê encaixando, né? Descendo para baixo. Era isso mais ou menos que eu sentia. Isso já eram umas 4 horas da manhã, eu tava tentando dormir, descansar, só que eu já não tava conseguindo. Aí eu andava um pouquinho, eu deitava um pouquinho. Aí a médica veio fazer enfermeira. Ela veio fazer um toque em mim. Aí ela falou que eu já estava com de 4 para 5 centímetros de dilatação. Isso já era uns 4 e pouco da manhã. Aí eu já meio que desanimei. Falei, vai demorar pra eu ter meu bebê. 3h40 eu entrei, tava com 4, agora 1 hora depois eu tô de 4 para 5 ainda. Não vai demorar. Tentei dormir, descansar mais. E assim foi. Eu tentando dormir, descansar mais. Aí ela falou que com 6 centímetros ela tentava estourar minha bolsa. Aí ela veio fazer outro toque em mim. Eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Aí ela me explicou que o colo do meu útero, ele tava bem fininho, então seria muito fácil de estourar minha bolsa, só que ela falou, não, então vamos esperar mais um pouquinho pra gente estourar essa bolsa. E eu lá, suave, o que ela tava fazendo, eu tava, né, seguindo as ordens dela. Chegou no finalzinho da minha dilatação, já era uma dor que, quando eu sentia ela, eu já resmungava de dor. Até o momento, quando eu sentia a dor, eu guardava a dor pra mim e tentava entender o que estava acontecendo. Mas no finalzinho, eu digo que depois de 7, 8 mais ou menos centímetros, era uma dor que quando vinha, eu já resmungava de dor, eu já me retrocia, eu já, sabe, já ficava inquieta, reclamando da dor já. E eu fui algumas vezes para o chuveiro lá, que no céu tem. E fiquei embaixo do chuveiro, aí eu sentava no vaso, porque vinha meio que uma dor de fazer cocô. E nada. E aí eu sentia a dor, já tava reclamando, eu já dava uns gritos assim, sabe, de dor. Aí veio a enfermeira de novo. Veio fazer o toque, eu já estava com 9 centímetros de dilatação já. Ela falou bem assim, vamos estourar sua bolsa. Aí chamou o médico. Aí ele, porque já tava numa troca de plantão, né? Ela ia sair e já ia entrar o médico. Aí o médico veio, aí ele estourou minha bolsa com 9 centímetros de dilatação. Bem na hora que eu tava sentindo uma contração, ele pediu pra eu fazer força. Aí eu fiz, aí estourou minha bolsa. Aí ela falou bem assim, agora não precisa andar mais, não levanta mais, fica na maca. Aí eu fiquei. Aí elas veio colocar soro em mim. Acho que elas colocaram por aqui, mais ou menos, o soro. Elas colocaram o soro em mim, que já era com 9 centímetros de dilatação. E, se eu não me engano, acho que elas colocaram algum remédio lá, não lembro se elas colocaram remédio para induzir o parto. Só que eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Aí quando ele estourou a bolsa, teve um momento que eu senti vontade de fazer cocô. E eu senti que eu tinha feito cocô. Só que depois eu descobri que eu não tinha feito cocô. Aí depois dos 9 centímetros, depois dessa vontade de fazer cocô, o meu corpo meio que ele quis começar a fazer força para o bebê vir, né? Então, quando vinha a vontade, eu fazia força, né? A médica tinha me explicado que quando... a médica não, a enfermeira. Que quando viesse a força, eu não gritava para não perder as forças. Eu tentava prender muito tudo que eu tava sentindo e forçar tudo para baixo. A força de... Como eu posso explicar a força que você faz? É tipo a força de cocô, de você fazer cocô. Essa foi... Como posso explicar? Essa foi a força que eu estava fazendo. Aí com 9 centímetros eu fazia essa força. Aí teve uma hora que eu comecei a gritar, de dizer que a bebê tava vindo, que eu tava sentindo que ela tava vindo.
Aí a médica veio, ela olhou assim, ela falou, não tá na hora. A enfermeira, não tá na hora ainda, não sei o quê. Ah, isso foi antes de estourar em minha bolsa que isso aconteceu. Aí depois de estourar minha bolsa, aí começou a vir a força. Aí eu vinha, fazia força. Aí o pai da minha bebê, ele foi meu anjo da guarda ali, praticamente. Aí ele foi me ajudando a fazer as forças. Ele ficava do meu lado. Aí quando eu fazia a força, ele, vai, faz força, faz força. Eu fazia a força, aí ele, agora respira. Aí eu queria continuar fazendo a força. Ele, não, respira, respira. Aí eu respirava de novo, aí eu fazia a segunda força. Isso já tava na minha segunda força. Quando eu fiz a minha segunda força, a cabeça da neném, ela começou a sair. Só que quando ela começou a sair, o meu esposo, ele quis chamar as enfermeiras. Só que eu não queria que ele saísse de perto de mim, eu queria que ele ficasse lá. Eu queria que ele estivesse lá comigo, eu não queria que perder ele ali. Ele, não, mas eu preciso chamar, porque o bebê já tá aqui, ela já vai nascer, eu tô vendo a cabecinha dela já. Aí eu, não, mas fica comigo, não vai não. Aí ele, né, ele segurando meu mão, ele foi lá e gritou. Ele gritou, os enfermeiros lá, as enfermeiras, que o bebê tava nascendo. Aí o enfermeiro veio, né, meio que já era um homem. Eu acho que era enfermeiro, estagiário, não sei. Ele chegou assim, aí ele olhou pra mim, aí ele olhou, aí viu que a neném tava nascendo. Ele, nossa, agora é verdade, o bebê tá nascendo. E saiu do quarto. Aí meio que eu e o meu esposo se olhou assim e falou, meu Deus, e agora, né? Aí eu continuei fazendo força. Aí ele, vai, mais uma força. Aí eu fiz a terceira força. Quando eu fiz a terceira força, ela já tava já saindo. Foi na hora que as enfermeiras, os médicos chegaram já. Aí quando ela tava saindo, a enfermeira só botou a mão e ela saiu. Quando a bebê saiu, eles já colocaram direto no meu peito. A bebê saiu, né? Ela escorregou assim. A enfermeira já pegou ela. Eita, a luz da câmera. Aí a enfermeira. Gente, vai ficar um pouquinho escuro por conta da luz da câmera que acabou. Bom, aí a enfermeira pegou ela e já botou ela em cima de mim. Aí foi aí que eu respirei aliviada, só que eu ainda estava sentindo um pouquinho de dor. Aí a enfermeira veio, aí ela botou o dedo lá na minha vagina, ela perguntou, aí viu, né, se eu precisava levar algum ponto e viu que eu não precisava. Aí depois eles rodaram, né, como fala? O cordão umbilical. Só depois de cortaram, aí depois rodaram o cordão umbilical, puxaram e tiraram a placenta. Aí me mostraram a placenta, né? Aí depois elas vieram e falaram que ia levar a bebê pra tomar banho, dar vacina, cuidar dela. Aí eu autorizei, né? Elas levaram. Só que depois disso eu tava muito cansada, sabe? Meu corpo já tinha feito muita força, eu estava com muito sono. Aí depois vem as moças, aí elas trocaram meu roupão, né? Porque meu roupão tava todo sujo de sangue, trocaram ali onde eu estava e me levaram pra uma marca limpa, né? Nossa, elas foram um amor de pessoa comigo. Eu não tenho do que reclamar do atendimento delas. De enfermeira, desde o momento que eu entrei no hospital, não tenho do que reclamar. Aí elas me levaram pra maca, aí me entregaram outro cobertor, um cobertor limpo. E eu dormi durante 1 hora, né? Descansei. Aí depois veio a enfermeira, falou bem assim, olha, ela precisa mamar. Aí veio, colocou a minha bebezinha nos meus seios. Aí eu olhei assim, sabe, meio que eu tava desacreditando do momento, eu tinha feito muita força, tava muito cansada. Eu fiz tanta força que eu fiquei pálida, né? E nos últimos momentos, assim, eu gritei, então foi bem complicado. Complicado não, né? Foi cansativo, a palavra certa. Aí veio, colocou no meu seios, aí o tempo todo o meu namorado tava do meu lado, o pai dela
tava do meu lado, ficou com a gente ali. Aí, no que ela veio pra mim, ela já ficou comigo, não saiu mais, não precisou tomar banho de luz. E 2 horas, mas aí elas vinham, me dava remédio para dor, essas coisas. Aí 2 horas a gente mais ou menos ela eu ganhei a neném, eram umas 7h40 mais ou menos da manhã. Aí eu dormi mais ou menos até umas 8h40, 9 horas, aí depois ela veio pra mim. Umas 2 horas da tarde, mais ou menos, depois do almoço, a gente conseguiu vaga na maternidade. Aí a gente foi pra maternidade, eu fiquei lá na maternidade. Aí no final da noite, mais ou menos, a minha madrinha, ela conseguiu entrar e levar as coisas da bebê pra mim, né? Levar as nossas roupas pra gente tomar banho, porque até o momento a gente tava com a roupa do hospital, a neném também. Então a gente ficou lá eu tive ela na sexta, 7h40 da manhã, e no domingo a gente teve alta, né? Foi tudo bem, eu não tenho do que reclamar, eu não levei ponto. Trabalho de parto não é uma coisa de outro mundo. Se você está vendo esse parto, se você está vendo esse relato de parto, porque você vai ter você não precisa se preocupar. Tem casos, assim, de acontecer coisas desconfortáveis com as mulheres que vão ganhar bebê, mas, né, acontece. E isso não quer dizer que vai acontecer com você. Então, se você está aqui porque está com medo de um trabalho de parto normal, fica tranquila. Estude bastante sobre o assunto, entenda o trabalho de parto para você entender a fase que você está passando, até onde que está tudo normal e até onde você precisa ficar em alerta. Você não precisa sentir medo. O nosso corpo, por mais que a gente desacredite, ele é capaz de fazer, né, a criança sair, de ajudar a criança a sair. O nosso corpo, ele é perfeito, ele sabe de todas as coisas, né? A gente até desacredita que não é capaz, mas a gente é capaz, né, de colocar o bebezinho no mundo. E não tenha medo, sabe? Eu sei que a gente escuta muitas coisas sobre trabalhos de parto. Muitas mulheres passam por muitas coisas e você não precisa ter medo. Você pensa coisas positivas, tenta trazer pra você coisas positivas, que eu te garanto que vai dar tudo certo. Não tenha medo e seja o que Deus quiser, o que for pra ser, vai ser. Você é uma mulher forte, você consegue e vai dar tudo certo, porque foi assim comigo. A minha gravidez toda eu desejei muito um parto normal e eu consegui, graças a Deus. Não precisei ter ponto, não tive nenhuma complicação, graças a Deus deu tudo certo. Bom, né, vou parar por aqui. Esse vídeo já tá muito longo, esse foi o meu relato de parto. Vou tentar trazer mais vídeos. Desculpa agora a qualidade do vídeo, tá um pouco escura, é porque está à noite. Foi a hora que eu consegui gravar esse vídeo pra vocês. Eu fiquei ausente durante esses meses, mas agora eu estou tentando voltar com tudo para o canal. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa, se quiserem comentar sobre alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo comentários de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos!